Viajei 18 horas de avião para o casamento da minha irmã, mas meu pai me impediu de entrar. Você não faz mais parte da família. 3 dias depois, exigiram $38 mil por um contrato que nunca assinei. Sou advogada contratual. Esse foi o primeiro erro deles. Na porta do casamento da minha irmã, meu pai falou: "Você precisa ir embora." Não sussurrou, nem chamou de lado, apenas disse isso, em voz alta, me encarando, na frente da coordenadora do local, de 2 padrinhos e de uma florista carregando um monte de peônias brancas, que congelou no meio do passo como se tivesse entrado numa cena de crime. Eu ainda estava segurando meu convite. Cartão creme, letras douradas em relevo. Athena Sinclair, escrito com a caligrafia da minha irmã Paige, que praticava cursiva no fundamental. Carreguei aquele envelope por 3 fusos horários e 18 horas de viagem. Voo noturno de Portland ao JFK e conexão para Raleigh-Durham. 40 minutos dirigindo um carro alugado sob a chuva de outubro porque minha irmã enviou aquilo pessoalmente. Acreditei, com aquela esperança frágil de quem já se machucou, mas decidiu tentar de novo, achando que seria diferente. Meu pai olhou o convite na minha mão, depois para mim e disse: "Só família. Você não foi convidada." Por um instante, não processei aquilo. Meu cérebro sugeriu várias explicações rapidamente. Entrada errada, hora errada, falta de comunicação, um erro logístico que se resolveria em 30 segundos com um telefonema e uma risada constrangida. Então olhei além dele e vi Paige. Ela estava parada na porta da suíte da noiva, no final do corredor, completamente vestida, véu preso, buquê na mão. Nossos olhos se encontraram através de 12 metros de carpete bordô. Ela desviou o olhar primeiro. Foi aí que eu entendi. Entreguei o convite ao meu pai, não por desistência, mas para que ele tivesse a prova do que fez. Em seguida, fui ao carro alugado. Um Toyota Camry branco. Sentei no banco do motorista com a porta trancada e a chuva caindo, e fiz algo que não fazia há muito. Chorei, mas não pelo casamento. Quero deixar isso claro. Chorei porque fui ingênua o suficiente para ter esperança de novo. Depois de tudo, eu ainda não sabia que a esperança era o menor dos roubos que eles tinham cometido contra mim. Meu nome é Athena Sinclair. Tenho 34 anos. Sou advogada de contratos em um escritório médio em Portland, Oregon. É um trabalho em que passo os dias lendo letras miúdas para ganhar a vida, sabendo que uma palavra pode mudar tudo para alguém. Tenho uma irmã, Paige, de 31 anos. Ela é loira enquanto eu sou morena, efusiva enquanto eu sou comedida. O tipo de pessoa que preenche um ambiente com barulho de um jeito que nossos pais sempre interpretaram como carisma. Quando estávamos crescendo, não éramos próximas, não éramos hostis, apenas separadas, orbitando a mesma casa sem muita gravidade entre nós. Gerald e Miriam Sinclair, nossos pais, moram em uma casa colonial de 4 quartos que possuem há 26 anos em Cary, Carolina do Norte. Meu pai é gerente de projetos aposentado. Minha mãe faz trabalho voluntário na igreja deles e gerencia a agenda social do nosso círculo mais próximo com a intensidade focada de uma diplomata em pequena escala. A imagem de uma família calorosa, bem-sucedida e unida é seu principal projeto. Mudei-me para Portland aos 24 anos para estudar direito e fiquei porque construí uma vida ali. Visitava a Carolina do Norte 2 vezes ao ano até 3 anos atrás, quando uma discordância sobre como minha mãe lidou com o espólio da minha avó, me excluindo sem avisar e negando o envolvimento, criou uma ruptura que só disfarçamos, sem resolver. Eu deveria ter percebido antes. Sou advogada contratual e leio documentos para viver. Mesmo assim, com minha família, eu aceitava garantias verbais e via silêncios como acordos, não como vazios. Agora sei que um vazio não é contrato. Paige anunciou o noivado com Tyler Marsh 14 meses antes do casamento. Tyler é engenheiro ambiental, calmo, estável, pensa antes de falar. Gostei dele de imediato. Enviei um cartão, liguei para parabenizar e pedi para participar. Paige prometeu contato sobre o grupo de madrinhas, mas nunca retornou. Achei que era só por ser uma época corrida e que ela voltaria a falar comigo, mas não voltou. 4 meses antes do casamento, recebi o convite com meu nome na letra da Paige. Cerimônia na Whitmore Estate, Raleigh, 14 de outubro, 14 horas. Reservei as passagens de avião naquele dia. O trajeto de volta para a locadora de carros, saindo do local do casamento, levou 43 minutos sob uma chuva constante, e eu passei a maior parte desse tempo em um estado específico e suspenso de choque. É como quando você dirige no automático, mas sua mente ainda está naquele corredor com carpete bordô, segurando um convite que seu pai disse não ter significado. Devolvi o carro, adiantei o voo e fiquei em um hotel no aeroporto, pois minha passagem de volta era só domingo e não pude trocar. Quarto 214, cama de casal, edredom de poliéster, vista para estacionamento. Pedi serviço de quarto, mal comi e fiquei sentada na cama com o celular, esperando por uma ligação da Paige, mensagem da minha mãe ou algum reconhecimento de que o que aconteceu merecia ser conversado. Meu celular ficou em silêncio até 21 horas e 47. Minha mãe mandou: "Seu pai disse que você fez um escândalo no local. Você está bem?" Olhei a mensagem por 1 minuto. Realmente fiz um escândalo. Entrei, parei no corredor por 30 segundos e saí sem falar nada. Se isso foi escândalo, eu desconhecia meu próprio comportamento. Respondi: "Não fiz escândalo. O pai pediu para eu ir. Fui. Ele queria manter o dia tranquilo. Você sabe como essas coisas podem se complicar.
Deixei o celular. Complicadas. Lá estava. Minha família usava essa palavra sem forma para qualquer situação em que alguém com uma queixa fosse inconveniente. Voltei para casa no domingo e ao trabalho na segunda. Contei ao meu colega e melhor amigo, Marcus Webb, associado no mesmo escritório, com 8 anos de experiência e a pessoa que já me ajudou a superar mais crises profissionais do que consigo contar, o que tinha acontecido. Ele ouviu, não interrompeu e falou: essa história tem um segundo capítulo. Espere uma semana. Ele acertou nisso, mas errou o prazo. Foram 3 dias. Quarta, 11h14. Revisava um contrato de locação comercial quando meu celular vibrou com o nome da minha mãe. Quase deixei cair na caixa postal, mas atendi. Atena. A voz dela tinha a textura usada para conversas difíceis. Cuidadosamente modulada, calorosa demais. Era como um aperto de mão firme. Precisamos falar sobre a conta do local. Deixei a caneta. Ok. Whitmore Estate. A fatura final chegou. $38.400. Pausa. Seu nome está no contrato como fiadora. Nada girou, o coração não disparou. É essa reação dramática que esperam. O que realmente aconteceu foi uma calma profissional muito específica. A mesma coisa que acontece quando estou lendo um documento e encontro uma cláusula que não deveria estar lá. Eu disse: eu nunca assinei nada, mãe. Seu nome está no contrato. Eu entendo que meu nome está no contrato. Estou dizendo que não assinei. Outra pausa. Mais longa desta vez. Bem, o local tem isso arquivado. Abri meu calendário. Conferi registros de viagem, e-mails e telefonemas. A reserva do local, feita pelo prazo habitual após o casamento, foi concluída há 10 a 12 meses. Eu estava em Portland nesse período. Eu não ia à Carolina do Norte desde o último Natal e não recebi nenhuma comunicação da propriedade Whitmore, sem e-mails, ligações ou pedidos de assinatura eletrônica. Mãe, eu leio contratos para viver. Como minha assinatura foi parar num contrato de garantia do local que não lembro de ver ou assinar? Silêncio. Seu pai vai te ligar. Ela desligou. Sentei na mesa por cerca de 90 segundos e depois pesquisei. Contato do coordenador de eventos da propriedade Whitmore Raleigh. Falei com a coordenadora de eventos, Sandra Hewitt, às 10h30 da manhã seguinte. Ela tinha a voz profissional de quem organiza grandes eventos. Competente, equilibrada e experiente em conversas difíceis com famílias e fornecedores. Me apresentei. Expliquei que fui nomeada fiadora em um contrato sem ter assinado ou revisado. Pausa. Teclas ao fundo. Há uma fiadora registrada, disse Sandra. Athena Sinclair. Esse é meu nome. Eu não assinei isso. O som das teclas cessou. Senhorita Sinclair, eu precisaria pegar a documentação original também. Gostaria de uma cópia autenticada do contrato de fiança, incluindo a página de assinaturas. Posso fornecer identificação do passaporte para comparação. Outra pausa. Mais longa. Daquelas que significam que alguém está reavaliando. Vou ter que verificar com nosso departamento jurídico, ela disse. Claro, meu e-mail está registrado. Por favor, me envie tudo o que puder compartilhar. Desliguei, fiquei sentada por um momento. Chamei Marcos ao escritório. Fechei a porta e contei tudo. A ligação da minha mãe, a conta de $38.000 e a alegação de fiadora. Ele ficou em silêncio por 4 segundos e afirmou que alguém falsificou minha assinatura. Concordei. Ele disse que é um crime grave. Eu sei. Ele perguntou se queria que fizesse algo, mas disse que queria ver o documento antes. Meu pai ligou às 6h22 daquela noite. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, pois queria ouvi-los. Eu precisava me recompor antes de atender, pois sabia o que viria e deveria ser a mais calma. Athena. Ele usava o tom de voz típico de quem aposta na confiança como defesa. Alta, um pouco impaciente. A postura verbal de quem foi autoridade por 63 anos em qualquer sala. A situação do local precisa ser resolvida. Você assinou como fiador. O vencimento é em 30 dias, pai. Você falsificou minha assinatura? Silêncio. Não pensativo, mas de quem foi pego no flagra. Isso é ridículo. É só sim ou não. Ele desligou. Pensei no prazo um instante. Então anotei a hora, a duração e as palavras exatas dele. Ou melhor, a exata ausência delas, no aplicativo de notas do meu celular. Velho hábito de depoimentos. Documente tudo. A memória é falha. O papel não é. O PDF da Whitmore Estate chegou na sexta-feira de manhã às 8h47 11 páginas. Abri no monitor do meu computador e revisei seção por seção, do mesmo jeito que faço com todo contrato. Metodicamente, sem pular nada, tratei cada cláusula como se fosse a mais importante. Página 3. Acordo de fiador. Meu nome no final. Impresso e assinado com tinta azul. Abri a gaveta, peguei meu passaporte e o coloquei aberto ao lado do monitor. Observei minha assinatura real. É a mesma que escrevo desde os 19. O A maiúsculo com laço, o T em Sinclair cruzando mais alto, a pressão no R final inclinando-o à esquerda. Olhei a assinatura na página 3. Letras iguais, plausível à primeira vista. Alguém fez o dever, mas o S não tinha o laço igual ao meu, que fecha. Esse ficou aberto e a pressão da caneta foi sempre uniforme. Minha assinatura varia.
Traços ascendentes leves, descendentes fortes. O A maiúsculo, meu destaque, estava sem a inclinação à esquerda que uso desde a faculdade. Alguém estudou minha assinatura a partir de um documento ao qual teve acesso, provavelmente uma declaração de imposto antiga, ou um formulário que assinei na disputa do inventário 3 anos atrás, e praticou até chegar perto o suficiente para enganar um estranho, mas não perto o bastante para me enganar. Liguei para Rachel Alcafur às 9h15. Ela é minha amiga mais próxima da faculdade de Direito e assistente jurídica na Hendricks e Muir, escritório de defesa criminal em Durham, Carolina do Norte. Tem 12 anos de experiência. Ela já lidou com mais crimes graves que muitos advogados 2 vezes mais velhos e tem um jeito imperturbável, como alguém que já não se surpreende com quase nada. Preciso falar sobre uma falsificação, eu disse. É pessoal ou cliente? Pessoal. Pausa. Quão sério? Alguém assinou um contrato de fiador de $38 mil no meu nome. Tenho o documento e meu passaporte para comparar. As assinaturas diferem. Ouvi a cadeira dela ranger. Ela senta em uma cadeira de madeira antiga que não troca. Qual estado? Carolina do Norte, no condado de Wake. Crime classe H, falsificação e uso de documento falso. Até 25 meses na faixa presumida, podendo aumentar conforme os antecedentes e o prejuízo financeiro. Ela pausou. Quem fez isso? Eu contei. Ela ficou em silêncio. Atena, ela disse. Documente tudo antes de falar com alguém daquela família. Imprima o contrato e a página de assinatura do passaporte. Anote todas as conversas desde que o local ligou, com horários e citações. Já comecei. Ótimo. Me ligue antes de fazer mais alguma coisa. Após desligar, sentei à mesa e observei as 2 assinaturas lado a lado por mais 1 minuto. Pausa rápida. Se quiser mais histórias como essa, meu Spotify está na descrição. Meu pai entrou na Whitmore Estate e ficou em uma recepção. Ele assinou meu nome com tinta azul em um contrato financeiro e entregou a um estranho como se fosse dele. $38 mil. Minha responsabilidade. Assinatura dele. O segundo e-mail de Sandra Hewitt da Whitmore Estate chegou 2 dias depois, numa tarde de domingo. Ela não devia ter enviado. Ele continha informações que tecnicamente eram internas ao processo de investigação deles. Mesmo assim, ela enviou, e sempre acreditei que ela fez isso de propósito. Que Sandra Hewitt, coordenadora profissional de eventos, já tinha entendido o suficiente do que estava acontecendo para perceber que alguém estava sendo prejudicado e decidiu discretamente ficar do lado certo. O e-mail dizia: Senhorita Sinclair, como parte do nosso processo padrão de revisão para contratos de fiança contestados, sinalizei o seguinte para o nosso departamento jurídico. O contrato de fiança em seu nome foi entregue pessoalmente na recepção em 12 de novembro do ano passado. Nossa coordenadora da recepção observou que a pessoa que entregou o documento era um senhor mais velho que parecia estar com pressa. Ele assinou o formulário na recepção e saiu sem pedir cópias. Entraremos em contato conforme nossa investigação avançar. 12 de novembro do ano passado. Eu verifiquei meus registros. No dia 12 de novembro, eu estava em Portland. Tive uma reunião com um cliente às 10 horas e uma sessão de preparação para depoimento às 14 horas. Enviei 12 e-mails do trabalho entre 9 horas e 17 horas naquele dia, estando a 3.000 milhas de distância. Meu pai foi a um local de casamento, ficou na recepção e assinou meu nome em um contrato de $38 mil. Depois, esperou 10 meses para ver se alguém notaria. Minha mãe ligou no sábado seguinte para contar do brunch. Caroline vai receber no domingo, disse ela. A família quer se reunir e conversar sobre a situação como adultos. Quem vai estar lá? Perguntei. Família, Carolina, Rogério, Beth, primos. Pausa. Papai explicará tudo pessoalmente. Entendi que esse brunch era uma intervenção no sentido original, não terapêutico, mas medieval. 15 familiares reunidos, máxima pressão social até a pessoa inconveniente ceder e o problema ser resolvido. Eu já tinha visto isso antes, na disputa pela herança 3 anos atrás, quando sentei do outro lado de uma mesa cheia de parentes concordando com a cabeça, enquanto minha mãe chorava e meu pai explicava, de forma muito razoável, que eu estava sendo irracional. Naquela vez, eu não levei documentação. Desta vez, passei uma blusa branca. Preparei uma pasta de papel pardo. Incluía uma cópia impressa do contrato de fiador marcada na página 3, da página de assinatura do meu passaporte, do e-mail de Sandra Hewitt com data e hora, e um documento de apresentação que preparei para clientes. Limpo e direto, intitulado Resumo do Contrato de Fiador em Disputa. Propriedade Whitmore, 14 de outubro. Raquel revisou na sexta à noite e disse estar à prova de falhas. O que acontecer naquela mesa, eles não podem contestar os documentos. Eu sei, respondi. Atena. Ela mudou o tom. Tem certeza de que quer ir? Pensei bem. Preciso que vejam, não só que saibam. A casa da tia Carolina em Cary é um sobrado térreo de esquina, com varanda coberta e sala de jantar para 15 pessoas. Cheguei às 11h02 e todos os carros já estavam na garagem. Pela janela da frente, eu podia ver as pessoas já sentadas, xícaras de café à mão, rostos com aquela expressão típica de um grupo que já foi informado e está esperando. Não havia nenhuma cadeira vazia na mesa. Meu primo Dylan, de 26 anos e bons instintos apesar do ambiente, me viu na porta e foi buscar uma cadeira na cozinha. Colocou-a na ponta oposta da mesa. Não era um lugar de honra, mas era um lugar. Sentei-me.
Meu pai estava de pé na cabeceira. Ele vestia a camisa azul de botões das ocasiões importantes, a mesma da minha formatura e da mediação do espólio. Eu reconhecia esse figurino, o que indicava que ele havia preparado um discurso. Quero começar dizendo que esta família sempre se uniu nas dificuldades, ele afirmou. Sua voz calma e autoritária, típica de gerente de projeto, transmitia que era o mais sensato da sala. Athena se comprometeu ao aceitar ser fiadora do local do casamento da Paige, mas agora se recusa a cumprir e o local enviou a fatura final. Vamos descobrir juntos como resolver isso em família. Todos assentiram na mesa. Tia Caroline de braços cruzados. Tio Roger franzia a testa para a toalha. Minha prima Beth mexia no celular, certa de que a situação já estava resolvida. Só paga, disse sem tirar os olhos da tela. É constrangedor isso virar conversa. Tia Caroline murmurou em apoio. Minha mãe enxugou o canto do olho com um guardanapo, como faz em momentos tensos para mostrar o custo emocional. Meu pai continuava de pé, falando. Ele repetiu o discurso ensaiado. Meu compromisso, a dependência do local, pressão financeira da família, o lindo dia de Paige e Tyler que não devia ser ofuscado, a importância de honrar obrigações. Deixei ele terminar cada frase. Então abri a pasta amarela e disse com voz firme que queria mostrar algo a todos. Uso a voz que uso em depoimentos, quando estou prestes a conduzir uma testemunha por um documento que ela preferiria não encarar. Coloquei o contrato de fiador na mesa. Este é o contrato mencionado. Meu nome aparece na página 3 como fiadora. Deixei ao lado a página impressa do passaporte com minha assinatura verdadeira. Dei 10 segundos para verem. Tia Caroline pegou o contrato primeiro. Ela tem 61 anos e é diretora administrativa de um hospital há 20 anos. Ela sabe o que é um documento. Ela segurou o contrato e a página do passaporte, analisando-os com a atenção de quem já revisou muitos documentos e percebe erros. O silêncio tomou conta. Tio Roger se inclinou. Beth largou o celular. Ficamos calados até eu colocar o e-mail de Sandra Hewitt na mesa. Atividade de cobrança contra Athena Sinclair, suspensa por investigação de falsificação. Imprimi o assunto em negrito. O rosto do meu pai mudou, mas não muito. Ele não é dramático, mas notei algo em sua expressão mudar, como um cálculo alterado por uma variável. A cor sumiu lentamente, restando um olhar cinza e opaco que nunca tinha visto nele. Então ele disse: "Isso é uma reação exagerada do local." O e-mail local confirma que um senhor mais velho entregou o formulário de fiador em 12 de novembro. Mantive a voz firme. Eu estava em Portland nesse dia. Tenho um dia cheio de reuniões com clientes registradas. Tia Caroline deixou o contrato na mesa cuidadosamente, como quem precisa as mãos livres para o próximo passo. Gerald, a voz dela era baixa e precisa. Você assinou o nome dela? O silêncio depois foi o mais barulhento que já ouvi em casa. Meu pai abriu a boca, fechou, olhou para o contrato, para a página do passaporte, para o rosto da irmã. Não tínhamos outra opção, ele disse finalmente. A voz dele tinha mudado. A autoridade de gerente de projeto tinha sumido. O que estava por baixo era menor. Nosso crédito acabou após a reforma. O lugar pedia fiador com bom perfil. Athena tem crédito e renda. Pensamos que você falsificou. Tio Roger estava de pé. Ele, empreiteiro aposentado de 64 anos, tem opiniões fortes sobre certo e errado, sempre ditas em voz alta. Na própria filha, num documento legal, Tyler. Foi Dylan, ao fim da mesa. Ele encarava meu primo Tyler, marido da Paige, recém-casado, que ficou imóvel. Você sabia? Tyler ficou em silêncio, olhando para Paige, que olhava para a mesa. Tyler, a voz de Dylan foi cautelosa. Você sabia? Descobri há 2 semanas, respondeu Tyler. A voz dele estava controlada, mostrando esforço. Disseram que era formalidade, que Athena concordou verbalmente. Isso não é. Comecei. Eu sei. Ele disse. Agora sei disso. Do outro lado da mesa, Beth tinha largado completamente o celular e estava olhando para meu pai com uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto antes. Entre incredulidade e o desconforto de perceber que mandou alguém pagar por um crime cometido contra ela. Tyler, a voz de Paige estava tensa. Sente-se. Podemos conversar depois. Você sabia? Ele se virou para ela. Quando perguntei 2 semanas atrás se Athena assinou algo, você disse que estava resolvido. Você sabia o que isso significava? É complicado. Paige, a voz dele baixou. É um crime. Não é complicado. É um crime. Recolhi os documentos da mesa e os coloquei na pasta de papel pardo, um a um, na ordem certa. Contrato de fiador, página do passaporte, e-mail de Sandra Hewitt, minha folha de resumo. Fechei a pasta. Não vou prestar queixa, eu disse. Meu pai levantou os olhos. Neste momento, eu disse. A equipe jurídica do local tem a documentação. Cabe a eles dar andamento à investigação ou encerrá-la. Não vou ligar para o escritório do promotor do condado de Wake e iniciar uma denúncia. Eu me levantei. Não serei mais a pessoa que esta família procura para assinar, pagar ou assumir culpa. Não estarei disponível na próxima vez. Se abrirem outra cobrança ou fizerem compromisso no meu nome sem eu saber, não serei tão contida. Peguei a pasta, a cobrança está suspensa e o local está resolvendo. Vocês devem resolver a conta com a Whitmore Estate rapidamente, antes que o departamento jurídico deles encaminhe o caso por conta própria. Caminhei até a porta e atrás de mim a sala ficou em silêncio
silêncio por 3 segundos. Ouvi o tio Roger falar baixo e controlado. Depois a cadeira do Tyler afastar da mesa. Precisamos conversar. A voz de Tyler para Paige era baixa e firme sobre isso e Bali. Fechei a porta atrás de mim. Sentei no meu Honda CR-V cinza, que tenho há 4 anos e devo manter por mais 4. Segurei o volante com as 2 mãos e respirei fundo. Pela janela da sala de jantar, abafado mas audível, eu ouvia a conversa esquentando. Tio Roger. A voz cortante da minha tia, ao dizer o nome do meu pai, indicava que as próximas semanas do relacionamento deles seriam bem diferentes das anteriores. E ao fundo, a voz de Tyler fazendo uma pergunta para Paige que eu não conseguia ouvir direito, e a voz de Paige não respondendo. Bali, a lua de mel deles. Uma reserva no Four Seasons, da qual eu não tinha conhecimento direto, mas que já tinha ouvido ser mencionada, de forma indireta, nas mesmas conversas sobre as finanças do casamento que aparentemente incluíram meu nome falsificado em um contrato de fiador. Eu não sabia o que Tyler descobriu sobre Bali, nem precisava. Certas coisas se revelam por si só. Liguei o carro, saí da garagem da tia Caroline e dirigi 3 quadras em silêncio até meu celular vibrar. Rachel, como foi? Como com documentos, respondi. Disseram a verdade. Todos tiveram que lidar com isso. Pausa. Seu pai admitiu que foi ele. Disse que não tinha escolha. Claro que disse. A voz dela era seca. Você está bem? Pensei sinceramente, pois só sei responder assim. Estou bem, respondi. Porque era verdade, e não costumo dizer verdades com frequência. Estou realmente bem, diferente do que imaginava. E você, como se sente? Lembrei do rosto do meu pai ao ver o e-mail na mesa, seu olhar vazio e exposto. Não era o olhar de quem foi pego por tecnicalidade, mas de quem viveu numa realidade onde certas perguntas não eram feitas, e agora foi tirado dela para sempre. Clara, eu disse. Eu me sinto clara. 3 meses depois, a Whitmore Estate entrou com uma ação civil contra meus pais. Logo após o departamento jurídico deles confirmar que a assinatura apresentada não correspondia ao documento de identidade que eu havia fornecido. O processo foi resolvido de forma privada. Eu não sei os termos e preferi não perguntar. Raquel comentou que a equipe jurídica do local foi minuciosa, dando a entender que meu pai não teve semanas fáceis. Taylor e Paige ainda são casados, até onde sei. Se a situação mudou, não cabe a mim saber. 2 semanas após o brunch, enviei um e-mail curto para Taylor dizendo que não tive culpa pela reserva em Bali e desejando que superassem a situação. Ele só respondeu, obrigado. Continuo em Portland lendo contratos para viver. Agora há uma nova pasta na minha gaveta. Ela está fina. Até agora. Só 3 documentos, rotulados com a data deste ano e nada mais. Não espero precisar dela, mas aprendi o suficiente sobre minha própria família para saber que esperança e preparação não são mutuamente exclusivas. Meu pai não ligou desde o brunch. Minha mãe mandou mensagem 6 semanas depois. Espero que você esteja bem. Respondi. Estou sim. Foi só isso. Tenho 34 anos. Voei 18 horas para um casamento com convite na mão e fui barrada. 3 dias depois, recebi uma cobrança de $38 mil por um contrato que não assinei. Entrei na sala com uma pasta manila e deixei o documento falar por si. Não precisei machucá-lo, levantar a voz ou fazer cena. Só precisei da página 3 e de um passaporte. A verdade não tem glamour nenhum. Ela não chega em discurso dramático ou momento perfeito, mas em um PDF impresso às 8h47 de sexta-feira, com 11 páginas dizendo exatamente o que diz. Nenhuma pressão familiar, preparo ou 63 anos de autoridade mudam o que a tinta mostra. Ele assinou meu nome. A tinta sabia.